Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 27 de fevereiro. É destaque na edição de hoje no Jornal de Blumenau. Começa amanhã a manutenção na ETA 2, que pode gerar instabilidade no abastecimento de água em Blumenau por uma semana. Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização nas rodovias durante o Carnaval. Estado prevê para junho definição de empresa que vai construir o novo presídio de Blumenau. Estrutura ampliada deverá ofertar 2.400 vagas. Blumenau arrecada quase metade do valor previsto com o IPTU na quitação da primeira parcela com cota única. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Não há previsão de mudança no tempo para os próximos dias. O calor segue em alta e deve marcar o ponto facultativo do Carnaval até quarta-feira da semana que vem. Confira a previsão do tempo com a meteorologista do Alerta Blue, Tatiane Martins. Boa noite, Jorge. Na sexta-feira vamos ter a atuação da circulação marítima, aquela umidade que vem do mar e que por aqui gera um pouco mais de nebulosidade. Então, ao longo do dia da sexta-feira, vamos ter a presença e variação de nuvens, com aberturas de sol e temperatura em rápida elevação. No início da manhã da sexta-feira, a mínima oscilando em torno dos 23 graus e durante a tarde da sexta, máxima oscilando em torno dos 31 graus aqui em Blumenau. Nos extremos do dia, ou seja, na madrugada e posteriormente durante a noite da sexta-feira, não se descarta a condição para algum chuvisco fraco e isolado. E a tendência é que no final de semana as temperaturas sigam bem elevadas por aqui. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. Parece que finalmente a proposta do complexo prisional de Blumenau vai sair do papel. Desde que a penitenciária foi construída, se aguarda a finalização do projeto, que prevê a construção de um novo presídio para desativar a estrutura na Rua General Osório. O governo do estado lançou um edital para uma parceria público-privada para a conclusão do complexo prisional de Blumenau. O leilão deve ser realizado em junho. A empresa que vencer terá que erguer 2 novos módulos para o presídio e uma unidade de regime semiaberto. Segundo o governador Jorginho Melo, com a instalação do presídio junto à penitenciária de Blumenau, serão abertas 2.400 vagas de um total de 8.000, que devem ser abertas no sistema prisional catarinense através de parcerias público-privada. O sistema prisional de Santa Catarina está colapsado. Nós temos 53 presídios, 40 interditados pela Justiça por excesso de vaga. Você sabe que a construção de novos presídios sempre foi um tabu. Muita gente não quer, por isso, por aquilo. Então nós vamos ampliar onde já tem, reforçando a segurança, melhorando a segurança e fazendo todos eles ser laborais. O preso precisa trabalhar para se redimir, ele ganha salário, passa para sua família e por aí afora. Então nós vamos resolver definitivamente essa dificuldade de vagas hoje em Santa Catarina. A fiscalização nas estradas federais do estado será intensificada a partir desta sexta-feira, quando a Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Carnaval. A mobilização nas rodovias segue com mais intensidade até o final da noite de quarta-feira, dia 5 de março. O período é um dos mais críticos do ano em Santa Catarina, pois soma um movimento de famílias aproveitando a folga do feriado, turistas em férias de verão buscando as praias e foliões, aproveitando as festas de carnaval. O fluxo de veículos deve aumentar especialmente em regiões com tradição no carnaval, como Laguna, Florianópolis e Navegantes, na BR-101,
São Francisco, na BR-280, e também Joaçaba, na BR-282. A fiscalização será reforçada com 44 PRFs vindos de outros estados do país. Essas equipes extras vão se posicionar em trechos estratégicos, considerados críticos pelo alto índice de acidentes, localizados principalmente no litoral do estado e Vale do Itajaí. O carnaval é uma festa com grande apelo para o consumo de bebidas alcoólicas. Por isso, um dos principais focos da fiscalização da PRF será o combate à embriaguez ao volante, causa de muitos acidentes com vítimas graves ou mortes. Vale lembrar que dirigir sob influência de álcool é infração gravíssima, punida com suspensão do direito de dirigir por 12 meses e multa de R$ 2.934. A mesma medida é aplicada ao condutor que se nega a fazer o teste. No mesmo feriadão do ano passado, a PRF registrou em Santa Catarina 167 acidentes, nos quais 192 pessoas ficaram feridas e 8 morreram. As ações realizadas em Blumenau, Florianópolis, Joinville e Itajaí para coibir a proliferação de moradores em situação de rua chamou a atenção do governo do estado. Nesta quarta-feira, os prefeitos dessas cidades se reuniram com o governador Jorginho Melo para discutir o assunto em busca de ações conjuntas entre estado e municípios. Uma das primeiras iniciativas deve ser a elaboração de um cadastro para saber exatamente quantas pessoas existem nessa situação e, assim, definir um plano de ação. Hoje eu tenho o cadastro aqui de Blumenau, o prefeito de Florianópolis tem o dele, e o de Itajaí, por exemplo, também tem o dele, mas nós precisamos de um estadual. Entender quem são essas pessoas, identificá-las, e porque muitas vezes hoje essa pessoa está pedindo esmolas aqui, amanhã está em Itajaí, depois está em Joinville, Florianópolis, enfim. É o primeiro passo para que Santa Catarina se torne mais uma área referência para o Brasil, né, cuidando das pessoas que estão em situação de rua, resgatando e dando dignidade para eles, mas também olhando o coletivo, né, que somos nós, as pessoas que trabalham, que cumprem os seus deveres, que não podem ficar sendo abordadas por moradores de rua, muitas vezes criminosos que estão ali no meio com mandado de prisão ou com várias passagens policiais. Então o povo não merece isso. Em Santa Catarina é um estado ordeiro, trabalhador. Aqui em Blumenau a gente está sendo exemplo para o estado e para todo o Brasil. Desde o início de janeiro, Blumenau tem intensificado as ações de abordagens sociais com moradores em situação de rua. Já foram atendidas 354 pessoas nessas condições. Muitas foram atendidas mais de uma vez. Também foram registrados 175 encaminhamentos para abrigos, segundo os dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Quase metade do valor previsto com a arrecadação do IPTU de Blumenau deste ano foi paga no primeiro vencimento de cota única neste mês. É uma tradição na cidade o bom volume de quitação do imposto já na primeira oportunidade. O valor estimado de recursos com o imposto, 49% desse valor já estão no caixa da prefeitura. Nossa estimativa de arrecadação é de aproximadamente 136 milhões e 500 mil reais. Então nós já arrecadamos 66 milhões, com destaque em especial para o crescimento, para as doações ao Fundo Municipal de Assistência Social, onde nós tivemos um aumento de 85% em comparação ao ano passado, o que gerou um valor de mais de 200 mil reais aos projetos de assistência social do município. Dentro desse valor de 66 milhões, a gente arrecadou 60 milhões na parcela de fevereiro e 6 milhões da primeira parcela de fevereiro com o pagamento de parcelamento. Ainda os que ainda não pagaram, os contribuintes ainda têm a oportunidade de pagar com desconto de 3% no dia 13 de março. Então a próxima parcela à vista, ela vence no dia 13 de março com desconto de 3%. Os contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado podem seguir parcelando normalmente nas datas de vencimento conforme estão nas guias. Consumidor, chegou a hora de comprar os materiais escolares.
Mas atenção, a Lei 12.886 de 2013 proíbe que as escolas exijam materiais de uso coletivo, higiene e limpeza na lista de material escolar. Também não podem ser cobradas taxas para as despesas como água, luz, telefone, impressão e fotocópia. Alguns exemplos de itens que não podem ser solicitados são álcool, balões, bolas de sopros, copos descartáveis, lenços descartáveis, produtos de limpeza como sabão, detergente, papel toalha e papel higiênico. Materiais administrativos como folha de papel A4 para impressões, grampos, clips e canetas para quadro branco. Artigos de higiene como sabonetes e lenços umedecidos, fitas adesivas, decorativas e dupla face. Esta regra vale também para escolas públicas e particulares. Caso ocorra exigência por parte da instituição escolar sem consentimento dos pais, faça denúncia no órgão de proteção de sua cidade ou estado. André Cunha, advogado do direito do consumidor, participa todas as quintas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas para um consumo mais consciente. E atenção, porque o abastecimento de água ficará comprometido em algumas regiões da cidade a partir de amanhã. Isso porque a ETA 2, responsável pela distribuição na maioria dos bairros da cidade, vai passar por manutenção, que vai reduzir a capacidade de produção. O trabalho deve durar uma semana e, para amenizar o impacto, o SAMAI vai adotar algumas medidas, como um rodízio na distribuição. A obra vai até o dia 7 de março. Ao longo desses dias será feita a instalação de um novo sistema em uma parte dos tanques de decantação da ala norte da estrutura. Também serão instalados conjuntos com equipamentos mais modernos do que opera atualmente nesta parte. O investimento é de R$ 2.500.000. O objetivo dessa obra, é garantir, como eu tinha citado ali, a capacidade nossa de produção, garantir que mesmo com os momentos de alta turbidez eu consiga garantir a entrega de água. É uma nova tecnologia, então ela é um produto melhor, é mais fácil de operar, ela precisa parar menos vezes para limpeza, ela permite que a gente integre mais água, então quando eu tenho que fazer alguma intervenção nos outros pontos da ETA, eu vou conseguir garantir a quantidade, vou garantir que o impacto seja minimizado. Para minimizar os impactos no sistema de abastecimento, será adotado um rodízio. A cada dia, uma região da cidade terá o fornecimento de água impactado com a redução de pressão. Os bairros que serão afetados neste primeiro dia serão a Itopava Central, Fidelis, Itopavazinha, Fortaleza Alta, Testo Salto, Badenfurt e Salto do Norte. Além do rodízio, o SAMAI irá atender a comunidade com caminhões-pipa. As unidades de educação, saúde e segurança terão prioridade no esquema de abastecimento com esses veículos durante o período. Também serão instalados 6 reservatórios com capacidade de 20 mil litros em pontos estratégicos, onde a população pode retirar a água de graça a qualquer momento. Todos os bairros impactados em todos os dias e também esses pontos aonde haverá os reservatórios, você pode encontrar no site do SAMAI. Boa noite, Jorge, amigos ligados no Jornal de Blumenau, tudo bem? Chegando com as informações do esporte, destaque para a Copa do Brasil, porque ontem mais um catarinense avançou de fase dentro da competição, e foi o Concórdia, que venceu o Ponte Preta de virada pelo placar de 2-1. Com isso, os 3 catarinenses avançaram de fase. Brusque, Criciúma e Concórdia botaram mais de R$1 milhão no caixa, passando de fase dentro da Copa do Brasil, a competição que mais paga, a competição mais democrática do futebol brasileiro. Os adversários saem ainda no fechamento da rodada de hoje, a gente vai conhecer os confrontos da próxima fase. Outro destaque ontem foi o Fluminense, que atropelou o Águia de Marabá. 8-0 para a equipe do técnico Mano Menezes, R$1 milhão na conta, e o Fluminense era obrigação, passou de fase dentro da competição. Hoje nós temos jogos importantes. A Portuguesa de São Paulo enfrenta o Botafogo da Paraíba, quem passar enfrenta o Concórdia. E o Ceilândia enfrenta o Coritiba, Coxa Branca, mais um representante do sul do estado, ou melhor, do sul do Brasil. Na Recopa Sul-Americana, hoje tem decisão, jogo da volta no Newton Santos, o Botafogo recebe o Racing da Argentina.
Na partida de ida, deu os argentinos vencendo pelo placar de 2-0. O Botafogo precisa repetir o placar ou vencer por 3 gols de diferença para se garantir na próxima fase. Já na Taça Libertadores da América, mais um brasileiro também avançou. O Corinthians acabou vencendo a Universidade Central da Venezuela e avançou 3-2, um sufoco. O torcedor do Corinthians ficou apreensivo, mas o Timão está na próxima fase, como também o Bahia, que também entrou na pré-Libertadores da competição. Tá certo? Amanhã a gente volta trazendo mais informação aqui dentro do Jornal de Blumenau. Um grande abraço, Jorge. A seguir vamos falar sobre a importância da educação financeira no combate ao superendividamento. A gente volta já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Seis chefes renomados. Pô, eu vou fazer um bolinho de risoto. Que é da minha comida é melhor. Mais de 20 receitas. 6 estações gourmet. E um único jurado. Você. Festival Masterchef Brasil no Beto Carreiro. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Controle financeiro, renegociação de dívidas e planejamento são estratégias fundamentais para manter a saúde econômica. Neste início de ano, planejar as finanças pessoais pode evitar o superendividamento. E o especialista em investimentos, Leandro Klug, está aqui com a gente para falar um pouco e orientar quem passa por esse tipo de situação. Leandro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, uma satisfação. O que é superendividamento? Superendividamento é quando uma pessoa, uma família, com o objetivo de adquirir algum bem, algum serviço, realizar algum sonho, alguma necessidade, acaba contraindo alguma dívida, só que aquela dívida, na maioria das vezes, não planejada, não muito bem organizada, acaba atrasando e começa, muitas vezes, a virar uma bola de neve, porque vai contraindo outras dívidas paralelas, como, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial. Então, o superendividamento, ele pode ter muitas causas. Então, geralmente é a falta de planejamento. Casos excepcionais acontecem, imprevistos, catástrofes, mas
na maioria dos brasileiros, né, conforme saiu uma pesquisa aí da Confederação Nacional do Comércio, mostra que 77% dos brasileiros estão endividados, mas essas dívidas, a dívida ela não é necessariamente algo ruim, porque a dívida ela pode ser algo para você realizar um sonho, antecipar, adquirir um bem, né, porque muitas pessoas até relatam isso. Se eu não tivesse feito essa dívida, eu não teria esse bem. Então, se for uma dívida com juros barato, planejada, organizada, ela vai fazer com que as pessoas adquiram patrimônio de forma mais rápida, vai conseguir alavancar o patrimônio de forma mais rápida. O empreendedor, o empresário, vai poder comprar, por exemplo, mercadoria com desconto, comprando no atacado, comprar um maquinário que vai aumentar a produção dele, enfim, vai poder usar uma dívida para fazer mais dinheiro. Então, a dívida tem que ser encarada como algo bom, desde que seja bem planejado. E o problema é que as pessoas, às vezes, não vão planejar qual é a consequência daquela dívida, o prazo, os juros muitas vezes, né? Observam apenas o valor da parcela, se cabe no bolso, mas é importante olhar os juros e fazer uma pesquisa para ver se você consegue algo mais atrativo e colocar essa dívida na tua planilha mensal. Se a pessoa não faz, a família não faz um orçamento mensal, aí já começa o problema. Ela precisa sentar todos os meses, o casal, uma família, listar as entradas, listar as saídas, as despesas, né? Verificar quais dessas despesas são as mais caras, como por exemplo, juros do rotativo do cartão, cheque especial utilizando de forma recorrente. Então esses juros têm que ser trocados por dívidas mais baratas. Então esse é o primeiro passo, né? Se essas pessoas quiserem sair dessas dívidas. É sentar, listar todas as entradas e as saídas, trocar as dívidas mais caras por dívidas mais baratas e tentar verificar o que é despesa fixa e o que é despesa variável. A despesa fixa dessa família que está endividada ou que pretende fazer uma dívida, ela tem que ver que não deve passar de 50% do orçamento. 50% do orçamento com despesa fixa, prestação da casa, pode ser água, luz, telefone, supermercado, farmácia, aquilo que a gente não consegue viver sem. Os outros 30% a gente calcula aí para despesas variáveis, cartão de crédito, lazer, shopping, e os outros 20% guardar, poupar, inclusive para reserva de emergência. Por quê? Porque provavelmente em algum momento da vida, né, no futuro vai ter alguma emergência e você vai ter de onde tirar para pagar essa prestação, não deixar ela atrasar. É importantíssimo isso, né? Como conciliar a vida financeira saudável sem abrir mão de desejos pessoais? A gente tem desejos que custam recursos, né? Ir para praia, festas aos finais de semana, almoçar fora, jantar fora. Como é que a gente pode conciliar isso tendo uma vida financeira saudável ao mesmo tempo? Então, você falou em desejo, né? Primeiramente, a gente tem que separar o que é necessidade e o que é desejo. Esse é um exercício que nós temos que fazer conosco. Se aquilo é necessário, porque necessário é o que eu preciso e desejo é o que eu quero, mas não preciso muitas vezes. E se aquilo é necessário, eu tenho que parar e fazer um exercício. Eu preciso comprar isso mesmo ou eu posso utilizar algo que eu já tenho em casa ou pegar emprestado? Ah não, realmente eu preciso. É uma necessidade e eu preciso comprar. Será que eu preciso comprar hoje? Uma dica é deixar para comprar no dia seguinte, porque hoje você está no calor da emoção. No dia seguinte você vai usar mais a razão do que a emoção para fazer aquela compra. Então a chance de você fazer uma compra acertada é maior. E aí quando chegar no dia seguinte, opa, eu realmente verifiquei que eu preciso, é necessário, eu preciso comprar. Então, qual é a melhor forma de pagamento? É no crédito, parcelado, ou à vista com desconto? E se for parcelado, cabe dentro daquele meu orçamento, daquela lista que eu fiz de entradas e saídas, ou vai ficar apertado financeiramente? E se eu preciso muito, se entrar nessas minhas despesas, na minha lista de despesa mensal, eu consigo tirar outra coisa ou diminuir o valor de outra despesa? Então esse exercício precisa ser feito para que você... E isso eu estou falando de uma necessidade, né? Uhum. E os desejos, eles têm que ser controlados. Porque o que a gente percebe hoje das pessoas?
Ah, eu quero comprar isso porque eu mereço, trabalhei o dia todo, então eu mereço, né, comprar isso daqui para satisfazer. Mas essas pequenas aquisições, onde você comete essa autossabotagem, elas geram um pico de alegria momentâneo, um pico de dopamina, como se fala. Só que no médio prazo e no longo prazo, a chance de vir uma frustração, uma tristeza, um arrependimento é muito grande. Então, fazer esse exercício, né, programar uma compra é muito importante, porque quando você programa e dá certo, você se sente motivado, você se sente feliz e vai sempre fazendo isso, e aí sim você vai ter uma felicidade, algo mais perene, e não aqueles picos de alegria e que depois logo vem o arrependimento. A frustração, né? Frustração. Para quem já tem um orçamento apertado com os custos do dia a dia, é possível fazer poupança, poupar? Tem muitas famílias que dizem que mal dá para as necessidades do mês. Então, como é que se chega a uma poupança, né, nesses casos? Então, o dinheiro, a capacidade de poupar, de guardar, por incrível que pareça, ela não está ligada necessariamente ao quanto você ganha, ao quanto a família ganha. Claro que o casal, né, que acaba ganhando um salário mínimo apenas, é um desafio maior. Mas o que a gente vê, conforme muitas estatísticas estão aí disponíveis no mercado, muitas pessoas ganhando 5, 10 salários mínimos, endividadas, né, com um nome sujo, com depressão. Por quê? Porque fizeram compras no calor do momento, usando a emoção e não a razão. E existe o contrário, pessoas assalariadas ali com um salário mínimo ganhando, que conseguem poupar. Por quê? Porque elas conseguem ter uma consciência financeira maior, sabe que por mais sabem ir no mercado e comprar as coisas com desconto, não compram por impulso. Por mais que ganhem um pouco, fazem uma poupança programada ali todo mês. Poxa, eu vou guardar R$20 para poder pagar o IPTU no começo do ano seguinte. Eu vou fazer uma poupança programada para poder pagar a matrícula dos meus filhos no ano seguinte e não ter essa surpresa. Eu vou fazer uma poupança programada para pagar o licenciamento. Eu vou fazer uma poupança programada e vou escrever assim nela: meu 13º, o autônomo, por exemplo. Ou uma viagem para a praia, uma viagem para uma outra cidade. Então você consegue programar com valores pequenos, e isso vai dando mais motivação, porque quando você faz esse tipo de organização e você escreve qual que é o objetivo final, você fica mais motivado, porque você já consegue enxergar qual vai ser o benefício lá na frente, e a chance disso dar certo é muito grande. É um exercício acima de tudo. Um exercício diário e mensal. Isso é um ponto muito importante. As pessoas têm que entender que cuidar das finanças é algo que tem que ser reciclado, um assunto que tem que ser revisitado sempre. Assim como a gente precisa cuidar da nossa alimentação e cuidar, né, fazendo do nosso corpo, fazendo exercício físico, a gente também precisa estar buscando dicas na internet, controlando mensalmente, né, e chamando a família junto ali, fazer o orçamento mensal e fazer os ajustes necessários. Isso é uma atividade diária e que vale a pena, porque vai trazer felicidade no futuro. Leandro Klug, obrigado pela sua participação. Satisfação, obrigado, e que todos tenham muita consciência nas suas escolhas financeiras aí nesse ano de 2025. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.